Meus amigos, vocês estão vendo a maravilha que é a riqueza do nosso rio pela voz de Vicente Cerejo. E o abandono dele e abandono da Zona Norte, do outro lado, onde ele viveu 45 anos. Um pouquinho da importância do rio. Imagine que no século XVIII aportou na linguagem cascudiana de novo, na água lamacenta do rio, na pedra do que hoje chamada do Rosário, uma imagem que é a padroeira da nossa cidade, a Nossa Senhora. E estava escrito uma linguagem, uma frase que é definitiva para a nossa cidade. Onde essa cidade aportar, nenhuma desgraça acontecerá. Não acontece coisas fantásticas na cidade e o Rio Cerejo acaba de demonstrar que a renovação das águas, que o oceano não permite que o mau comportamento humano destrua o rio Potengi, que já chegou a ser... Há 4 séculos. Há 4 séculos que vem limpando o rio e dando uma coloração verde. Eu queria registrar um fato também interessante. Cascudo me contou, e acho que ele registrou, que ele viu muitos guarais voando sobre as águas verdes do rio. A beleza dos guarais por ali. E eu sonho que haja um dia uma ONG, um grupo interessante, o poder público, mais uma ONG, que se dedique a repovoar o rio da avifauna. Voltar aos guarais, sobre a beleza dos guarais e das aves marinhas, várias que havia, inclusive gaivotas, sobre o rio Potengi. Inclusive é um ensaio publicado na revista do livro de Cascudo, revista do livro, Avifauna, sobre a avifauna. Né? E engraçado também, Jorge, é que um norte-rio-grandense erudito, dos mais ilustres nomes da história intelectual do Rio Grande do Norte, que é Rodolfo Garcia, ele tem um ensaio interessantíssimo, a influência do tupi na formulação técnica dos nomes das aves em francês. Você vê que coisa incrível, como é que a linguagem, o tupi influenciou os franceses na definição dos nomes. Tanto que Montaigne e outros trabalharam sobre isso, que era realmente notável, né? Agora você veja, eu tenho 2 grandes visões que eu lembro assim de quem vinha pelo rio. Uma é de Itajubá, né, que ficava no rio tomando umas e outras, e olha Natal, diz um vale branco entre coqueiros. A visão dele do rio olhando a cidade. E a outra visão do rio olhando a cidade muito interessante é uma crônica de há 114 anos, publicada na República, 1906, 1905 por aí, de Henrique Castiano. Ele vai entrando num vapor, olha para a cidade, aquela vilazinha se derramando na brancura das dunas, né? Lavada pelo rio, um sol que se filtrava ali pelos coqueiros, e ele então imagina, na crônica dele, ninguém imagina que uma vila tão bonita, tão calma, tão quieta de tudo, nela se faça tanta intriga. Ou seja, há mais de 100 anos Natal já fofocava. Ele vindo de um vapor, entrando em Natal, vindo do Rio, né? Mas esses irmãos, o Rio é sempre esse traço, né? O Rio é uma presença permanente. Outra coisa interessante que vale o estudo é que o plano de sistematização da cidade do Natal, do nosso Giacomo Palumbo. Você vê o seguinte, ele traça um paralelo entre a Pudi, que é aquela rua que chega em Costa na Deodoro, diante da Marineira, que foi a baliza de medição dele, né? Até a Potengi, até a Seridó. Até a Seridó. Veja que coisa interessante. As ruas. Até a Potengi, né? Até a Potengi, depois de Seridó. Não, tem a Seridó. Tem a Seridó. Potengi é a rua Seridó. É um detalhe o seguinte: os presidentes ele colocou no sentido longitudinal, na paralela da Hermes da Fonseca, o primeiro grande presidente, até Deodoro. Mas quando ele faz as transversais, ele põe os nomes dos rios. Jundiaí, Apodi, Jundiaí, Mossoró, Traíra, como se fossem afluentes do Potengi. Quer dizer, as ruas é como se fossem rios, são ruas e rios afluindo para o Potengi. Muito interessante. Vê o cuidado que ele toma, né? Muito inteligente. Aí eu fico perguntando, foi ele? Foi o prefeito, Omar Algreide? Que também é foi Cascudo que tem influência sobre Omar Algreide, que é um toque de sensibilidade, né? Ele tem os rios vão unindo os presidentes e vão todos na direção, como se corressem na direção do rio, né? São coisas interessantíssimas. Uma vez eu repórter cobrindo uma empresa chamada Aquaplan, que veio aqui fazer o plano de drenagem da Ribeira,
Eu perguntei, mas como os senhores vão evitar que a ribeira volte a ficar alagada? Eles, porque a ribeira tem o direito de suportar só as suas próprias águas. Nós temos que antes criar valas para que na parte alta das chuvas, a cidade chove na parte alta, no alto da Deodoro, no alto da Rio Branco, no alto da... Entrem ali e saiam por debaixo do chão até o rio. E nunca mais a ribeira alagou. Quer dizer, a ribeira palafita do seu poema, Mambembe, bêbada, que se equilibra naquela marginal do rio, você veja que vem uns técnicos que nem moraram aqui. Isso não é porque o rio, é porque a ribeira está suportando águas que não são dela. Há uma coisa injusta. O alto que resolve o problema das águas, ao invés de jogar na ribeira. A ribeira tem coisas fantásticas. Nilton Navarro, que deu o nome, foi uma luta da academia, e Vilma anuiu com a ideia. Começou com Valério Mesquita, mas a ideia de dar o nome de Nilton Navarro. Foi uma briga minha, né? Foi uma briga minha. A briga para jornais. Você entrou para valer. Porque queriam botar o slogan, e eu invocava a presença do Ministério Público, que na época foi omisso, dizendo que se botasse o slogan era culto à personalidade, o que a lei vedava. Aí encontraram a solução híbrida, ponto de todo o Nilton Navarro. Eu conversei com tudo, Vilma dizendo isso. E ela topou, aceitou a história. Mas o que eu queria dizer é que o nome é lógico, você tinha razão, o Valério tinha razão, era que o nome lógico era esse realmente. Era esse. Por quê? Porque ele descreveu o Beira Rio. Ele escreveu um livro de outro sobre uma margem e um livro da outra. E mais ainda, desenhava o rio permanentemente e as figuras dos marinheiros e das pessoas que lá chegavam. Ele desenha o rio olhando da parte de Natal, como desenha o rio olhando da Ridinha para Natal. O Canto do Mangue, toda essa visão. A Aparecida, né? A cachorra Aparecida, tão grandiosa como sopro de humanidade sobre um bicho, tão grandioso aquele sopro quanto o sopro sobre uma baleia, de Graciliano. Ela é tão humana quanto baleia. Eu acho. Aliás, eu achei uma coisa muito bonita, uma psicóloga uma vez, numa discussão, saiu na Folha de São Paulo, eu tenho esse recorte em algum lugar, e ela fazendo uma conferência sobre os grandes sonhos da humanidade. Rudinesco, uma psiquiatra francesa, autora do dicionário de psiquiatria. E ela diz uma coisa muito bonita e formada por uma amiga. Quando ela chega no 10º sonho, ela diz o sonho de baleia, sonhando com preais gordos. Um dos grandes sonhos do mundo. Bom. É coisa, é um negócio mas cresce também. Cresce. E do outro lado, Navarro resenhou todas as personagens anônimas da Ridinha. O Cutruca, que eu tive uma grande polêmica com o Lenin, depois ele me conversou, não, seja, não é Cutruca, é Cutruca. E Cutruca era um homem que vestia roupas simples, feitas de saco de farinha de trigo, muito alvo, porque a mulher lavava muito, até que o algodão ficava muito alvo, né? E ele dançava um coco que encantava Navarro na areia branca da praia. E ele foi com o Bimão Marinho para dentro. E então ele põe como personagem e homenageia, que ele foi um grande leitor de Hemingway, né? Tanto que é do outro lado do rio entre os morros, ao invés de outro lado do rio entre as árvores. Ele homenageia, metaforizando o título. Né? Então o homem que escreve sobre as duas margens... Tinha que ser. Não podia ser outra homenagem. E quebrar um pouco essa coisa do político, eu quero aproveitar essa história aqui, eu quis muito bem a Vilma, fui advogado dela numa hora cruel que ela estava caçada pela primeira vez, proibida de se candidatar. Tive o privilégio de ser advogado dela, ganhamos a causa e ficamos amigos ao longo da vida. Ela prestou homenagem, inclusive, do outro lado do rio, com a maior das ruas de Natal, das avenidas, dando o nome da minha primeira mulher. Moema Tinoco, que é da Cunha Lima, mas... Da Cunha Lima. Mas você esqueceu de dar a placa de presente. O erro. Aí o topônimo fixou-se de novo. Que é Moema Cunha Lima. Mas enfim. Ali como dizia Cascudo, né? A toponímia você tem que ter cuidado, porque o uso corrente é muito forte. Claro, você veja que demoramos a botar Dinarte Maria na costeira, ficou costeira. E não Dinarte. Então o eixo do uso corrente na fixação da toponímia é importante. Cascudo nisso tinha razão. Embora ele tivesse uma lição muito boa, né? Nomes novos para coisas novas. É uma maravilha. Que até o municipal de Natal não quer cumprir. Foi muito boa a sua nota sobre o assunto, dizendo que dar nome é nova, é coisa nova. Se dá um nome novo que homenageia Vilma, maravilha.
Mas nunca. Tem uma terceira ponte que vai ser feita sobre o rio, pode ser o nome dela. Por exemplo, seria um nome adequado, interessante, coisas que valorizem a sua personalidade, que é rica e que trouxe muita coisa interessante para o Rio Grande do Norte. Mas fique conosco, nós voltamos já com o Vicente Cerejo, que devia estar aqui permanentemente, porque ele dá lições permanentes de saber. É um homem de sabedoria permanente. Então, estamos bem com ele aqui. Volte sempre para a TV Metropolitana.